Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma devocional. É tempo de reconstruir. Nessa devocional eu quero compartilhar com você um texto bíblico que se encontra no livro de Neemias, capítulo 2, o versículo que estarei lendo é o versículo 6. E nós estamos numa continuidade aqui dessa bela história de reconstrução, a qual Deus utiliza Neemias como um pivô de mudança na vida de famílias e na vida de uma nação. E o texto bíblico nos diz assim: então o rei me disse, estando a rainha assentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Aqui nós encontramos a realidade da dinâmica proposta por Deus no processo de reconstrução, aonde Neemias ele é ali tocado por Deus quanto à realidade da sua nação e do seu povo, aonde nós vemos um milagre acontecendo, aonde Deus toca no coração do rei para prover a Neemias os recursos necessários para que ele possa ir à sua cidade, e aonde nós vemos também essa questão da disposição, a disposição que envolve a vida, tempo, recursos e dons, inclusive. E aqui nós podemos notar que o rei ele faz duas perguntas a Neemias que são cruciais quanto à execução do projeto. E a primeira pergunta é: quando e quanto? Quanto durará a viagem e quando ele voltará? Isso nos mostra uma dinâmica que acompanha a nossa vida, que é justamente a perspectiva da realização de projetos, e projetos esses que nós sonhamos, pensamos, ponderamos, mas que na realidade eles vão acontecer à medida do querer, da vontade do Senhor. E aqui Neemias, ele diante dessas perguntas, certamente com sabedoria ele respondeu ao rei, dando ali uma perspectiva de tempo, porém esse tempo olhando por uma perspectiva humana. Mas Deus certamente possuía ali coisas extraordinárias a fazer, a falar, a proporcionar nesse tempo onde a reconstrução da cidade, dos muros e da ordem de Jerusalém aconteceria. E eu quero focar aqui que isso tudo envolveu planejamento. E diante de um planejamento, a palavra de Deus nos diz que os sonhos, o planejamento provém do coração do homem, porém a execução desses planos e planejamento, eles acontecem mediante a vontade de Deus. Você já colocou diante de Deus os seus planos e planejamentos? Eu acredito que algumas perguntas já puderam vir até você no sentido de quando você fará isso, quanto custará, como acontecerá, quem serão os responsáveis. Todas essas perguntas nós podemos até mesmo dar respostas dirigidas a elas. Porém, quanto à execução, isso está designado, está reservado à vontade desse Deus que cuida, que ama, que protege. O sonhar ou planejar provém do coração humano e nós precisamos planejar. Quando nós planejamos, nós economizamos tempo, economizamos recursos, economizamos força, inclusive. Agimos de um modo direcionado. Agora, quando isso não acontece, certamente os planos eles não saem do rascunho. E Deus, ele é esse que abençoa Neemias, dando a ele a oportunidade de ir e fazer coisas extraordinárias diante de um sonho que já estava ali firmado e fundado no seu coração. Então, a pergunta que vem hoje é: você tem colocado diante de Deus os seus planejamentos? Você é aquele que diante dos sonhos que Deus tem colocado no seu coração, você tem traçado metas, objetivos e colocado isso diante de Deus em oração? Pois bem, eu convido você a fazer esse exercício, porque quando nós
planejamos e colocamos diante de Deus, há aí certamente uma possibilidade muito maior de tudo isso acontecer. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família e saiba que esse é o tempo que Deus nos dá para reconstruir. É tempo de reconstruir. E eu quero nesse momento orar por você e por sua casa. Querido Deus e amado Pai, bendito seja o nome santo do Senhor. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor Jesus, por nos dar a oportunidade de pensar, planejar, ponderar e colocar tudo isso diante do Senhor. Faça conosco assim como o Senhor fez com Neemias, enchendo-nos de força, coragem e capacitação para que coisas extraordinárias possam acontecer. E é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Que Deus abençoe você e até a nossa próxima devocional.